Isto começou. O Bitcoin reagiu exatamente numa zona-chave e o próximo movimento pode surpreender muita gente. Mas não é só o Bitcoin, a Ethereum e a Solana também estão a mostrar sinais muito interessantes neste momento. Neste vídeo vou mostrar-te exatamente o que estou a ver no gráfico e os cenários mais prováveis para os próximos dias. Se gostas deste tipo de análises diretas ao ponto, subscreve o canal porque é aqui que vai estar sempre um passo à frente do mercado. Vamos começar pelo Bitcoin. E atualmente nós temos um Bitcoin a ser vendido em torno dos 71.600 dólares. A verdade é que nós tivemos um top local ainda há relativamente pouco tempo, em torno dos 75.900 e portanto estamos a ver uma correção. Para quem se questiona se o ponto 3 está validado e se eu não poderia colocar aqui o ponto 3, eu digo que não. Para mim, o ponto 3 tem que ter um verdadeiro impulso, tem que ser algo que quebra toda esta estrutura e de momento, dado a diferença entre o ponto 1 e o ponto 3, nós não podemos dizer que ainda está concluído e portanto aquilo que eu espero é que nós tenhamos a curto prazo um ponto 3 em torno dos 77 a 80 mil dólares, será mais ou menos nestas zonas, eventualmente estar aqui o seu suporte que está precisamente aqui indicado, um suporte antigo e agora é uma resistência. Aquilo que nós podemos igualmente constatar é que nós tivemos aqui uma respiração, ela veio precisamente buscar suporte em torno destas zonas que em tempos tinha sido uma resistência, portanto estamos a subir, a bater numa resistência e a vir cá para baixo e aquelas que eram as nossas resistências pelo passado estão-se a transformar em suporte, de certa forma é positivo. Agora aquilo que nós podemos igualmente constatar é que temos duas confirmações, temos uma confirmação do ponto 1, temos a confirmação do ponto 2, o ponto 3 ainda está a ser construído e aquilo que eu espero é que, dado o facto de nós termos vindo buscar aqui este suporte, agora temos espaço para termos mais impulso para de uma vez por todas termos a curto prazo o ponto 3. Dito isso, eu vejo dois cenários a acontecerem nos próximos dias. O primeiro cenário é um cenário mais otimista, ou seja, nós temos um Bitcoin que aguenta este suporte e vem atingir os 77 a 80 mil dólares e depois tem uma ligeira queda e a seguir a essa queda nós poderemos dizer de uma vez por todas o nosso ponto 3 está colocado, vamos descer para depois atingir o nosso ponto B, o ponto 5 que estará em torno dos 83, 84 mil dólares. Este é o primeiro cenário. O segundo cenário é nós assumirmos que não vamos conseguir aguentar este suporte, vamos portanto buscar mais cá abaixo, eventualmente em torno dos 68.700 dólares e portanto temos aqui mais uma queda de mais ou menos 3 mil dólares para depois subirmos até aos 77 a 80 mil dólares, termos uma queda e depois atingirmos o ponto B, o ponto 5. Este é o segundo cenário, portanto tudo leva a acreditar que nós vamos atingir naturalmente o ponto 3, ou seja, em torno dos 77 a 80 mil dólares, termos uma queda e depois atingirmos o ponto B. Aqui há dois cenários, há dois caminhos, não sei se será direto ou indireto através desta queda, tudo vai depender de alguns fatores, vai naturalmente depender também do fator internacional, que tem naturalmente um impacto muito grande no setor das criptomoedas. E atualmente estamos a ver o gráfico da Ethereum em 4 horas, muita coisa a dizer sobre esta criptomoeda, ela está a ser vendida em torno dos 2.186 dólares. Nós tivemos aqui uma fase de lateralização, até mesmo de acumulação, para depois aproveitarmos todo este impulso em termos de investimento. A verdade é que houve este pequeno impulso nas últimas horas, tivemos aqui um decréscimo e ela parou exatamente em cima desta fase de acumulação ou lateralização. E não é por acaso que ela se esbarrou na zona dos 2.369 e também não é por acaso que ela veio aqui parar. E portanto eu diria que nós temos uma Ethereum bloqueada e vocês já vão perceber porquê. Eu vou passar em diário e vão perceber rapidamente que nós temos aqui uma grande resistência que em tempos serviu de suporte e agora está a servir de resistência e como podem ver há aqui uma grande resistência. Nós, se tivermos uma Ethereum a conseguir ultrapassar este preço, muito rapidamente vamos ter uma Ethereum em torno dos 2.900 dólares, o que seria extremamente positivo, quase nos 3.000 dólares. Isso é aquilo que nós queremos ver. Até lá ainda há muito caminho, mas é preciso a curto prazo aguentar esta zona. É muito importante que nós fiquemos em cima desta zona de acumulação, nesta zona de lateralização, para depois termos mais força e mais capacidade para termos uma Ethereum a ter um maior impulso e atingir este nível de preço. Eu acredito que isso poderá acontecer, se o Bitcoin também corresponder naturalmente que as restantes criptomoedas do mercado acabam por ir atrás e, portanto, tudo indica que, a menos que haja sinais contrários, mas de momento eu acredito piamente que nós teremos uma Ethereum a crescer ainda mais e atingir este nível de preço, o que seria extremamente positivo. A longo prazo é preciso recordar que eu vejo todo o setor das criptomoedas a ter um decréscimo, porque nós não estamos em bull run, estamos a meio do final do bull run e, portanto, tudo indica que nós estamos a ter aqui uma descida, uma correção, uma descida, uma correção e outra descida e, portanto,
eu vejo naturalmente uma Ethereum atingir níveis mais baixos, quizá em torno dos 1753 dólares. E portanto, aquilo que eu estou a fazer é uma análise de curto prazo, porque a longo prazo eu vejo uma Ethereum e o restante setor das criptomoedas. E atualmente estamos a olhar para o gráfico da Solana em termos diários, ela está a ser dividida em torno dos 90 dólares e há aqui uma similitude entre o gráfico da Solana e o gráfico da Ethereum, porque nós tivemos aqui exatamente uma estrutura de lateralização ou até mesmo de acumulação, ela esbarrou-se precisamente aqui numa resistência que está em torno dos 97 dólares e portanto há aqui uma correção. Vou passar aqui numa maior visualização e agora aquilo que nós estamos a verificar é que ela vem precisamente buscar aqui esta zona acima desta zona de acumulação, ela inclusive está aqui a entrar aqui na nossa zona e portanto aquilo que nós queremos ver a longo prazo ou a curto prazo neste caso é uma Solana conseguir atingir de imediato os seus 118 dólares para depois eventualmente atingir aqui o preço dos 146. Tudo isto vai depender de muitos fatores, é preciso ter em conta que nós temos aqui uma grande resistência em torno dos 121 dólares, uma resistência histórica, eu vou passar em termos semanais para termos maior noção dessa resistência, precisamente aqui indicado em torno dos 122 dólares e portanto há aqui naturalmente uma grande oportunidade a curto prazo de entrar na Solana, agora é preciso ter em conta que a longo prazo aquilo que eu espero é poder ter aqui níveis de entrada em torno dos 45, 30 e 21 dólares e portanto para os investidores a longo prazo é benéfico, para quem faz trading também tem aqui uma zona de entrada boa e portanto pode